Le Chatelier, com seu princípio considerado por muitos como as leis de Newton da química, revolucionou a produção industrial das substâncias, mostrando com regras claras e relativamente simples como é possível aumentar o rendimento das reações químicas reversíveis. Na nossa aula de Equilíbrio Químico 2, temos claramente um ponto de partida e um ponto de chegada. Ponto de partida, recapitular tudo o que nós já vimos sobre Kc. Ponto de chegada, chegarmos no princípio de Le Chatelier, que é quem vai nortear tudo o que veremos de equilíbrio daqui para frente. Esse princípio, de uma certa maneira, é como se fosse a lei de Newton para a química. Tudo que vier depois vai estar ligado a ele. Vamos começar então. Começar lembrando tudo da aula passada, recapitulando Kc. Considere a reação N2 mais O2 dando 2 de NO. N2 e O2, primeiro membro, como se fossem reagentes. NO, segundo membro, como se fossem produtos. Qual é a expressão de Kc? Kc é concentração de NO ao quadrado. O segundo membro fica em cima e como eram 2 de NO, NO ao quadrado. O primeiro membro, concentração de N2 vezes concentração de O2. Você ainda lembra o que é a palavrinha Kc? Constante de equilíbrio em função das concentrações. Então, todas as fórmulas são para concentrações. Ok? Vamos ver agora uma nova constante, a constante Kp. Kp é o seguinte, esse P é para pressões. Então, suponha que todos os participantes da reação sejam gases. Se eles são gases, eu posso medir a pressão parcial de cada gás. Kp, então, será a constante de equilíbrio em função das pressões parciais de cada gás. E se calcula exatamente da mesma forma que se calculou Kc, ou seja, segundo membro em cima, primeiro membro embaixo e expoentes da mesma forma. Vamos ver um exemplo? Considere a reação de formação da amônia. Nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. Preste bem atenção aos coeficientes. Nitrogênio, coeficiente 1. Hidrogênio, coeficiente 3. Amônia, coeficiente 2. Logo, Kp fica pressão de amônia. Veja, trocamos, não é mais concentração. Pressão de amônia ao quadrado. E embaixo, pressão de N2 vezes pressão de H2 ao cubo. Hidrogênios não eram 3, então pressão de H2 ao cubo. Isso pode ser escrito de outra maneira. Repare, Kp igual a pressão ao quadrado, reparou? O ao quadrado fica em cima do P, que nem na matemática se faz seno ao quadrado. O ao quadrado fica em cima do seno. Então, pressão ao quadrado de amônia sobre pressão de N2 vezes pressão de H2 ao cubo. Pressão ao cubo de H2 escrito dessa maneira. Fica muito fácil. Não há nenhum problema em escrever a constante Kp. Agora, uma coisa precisamos aprender. Como relacionar? Como criar um vínculo entre Kc e Kp. Ou seja, precisamos de uma relação entre a constante Kc e a constante Kp, que é dada por uma fórmula não muito simples, mas dá para trabalhar, que é a seguinte: Kp igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN. Repare que o Rt está entre parênteses. É todo o produto Rt que está elevado a ΔN. Vamos particularizar cada termo, que é R. R é a constante universal dos gases perfeitos, que é T. A temperatura, claro, mas a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. O problema é o ΔN. O que é ΔN? Variação do número de mols. Tá bom, variação do número de mols. Sem problema, entendido. Mas como é que eu calculo? Um exemplo vai te mostrar como é que calcula. Veja só. N2 mais 3H2 é o primeiro membro dessa equação. Quantos mols de gás temos aí? 1 mais 3. Ou seja, temos um total de 4 mols de gás. E o segundo membro da equação? 2 de amônia. Ou seja, temos 2 mols de gás. Repare então, no final, 2 mols. No início, 4 mols. ΔN, delta é sempre valor final menos valor inicial. Consequentemente, 2 menos 4. Ou seja, o valor para ΔN neste caso é menos 2. Compreendeu?
não há nenhum problema em ser negativo. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode até ser zero. Vamos ver então outro exemplo. N2 mais O2. Está aí o meu primeiro membro. N2, 1 mol, O2, 1 mol, total 2 mols. E vamos para o segundo membro. 2GNO. Olha lá, 2 mols. Lembra do que eu falei? O ΔN pode ser zero. E nesse caso é zero. 2 mols de produtos, 2 mols de reagentes, a diferença é zero. E isso vai ter uma consequência muito importante. Repare, o zero era um expoente. Eu vou ter RT elevado a zero, aquele RT vai valer 1 e não vai afetar em nada em nossa expressão. Ok? Viu? Bem, vamos fazer então agora um exercício para ver se todo mundo está entendendo esse começo de assunto. E quem vai nos ajudar a resolver o exercício é a Aqua, a querida gotinha da química. Vamos ao exercício? No equilíbrio químico, N2 gasoso mais 3GH2 gasoso, dando 2 de NH3 gasoso, verifica-se que Kc igual a 2,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 2, na temperatura de 727 graus Celsius. Calcular o valor de Kp. Precisamos da fórmula Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. O Kc foi dado. Isto mesmo, Gotinha. Kc é 2,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro elevado a menos 2. Perfeito. Eu sei de cor o valor de R. Puxa, eu sei que você sabe. R é 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. A temperatura foi dada, mas tem que passar para Kelvin. Gotinha, você está danada, tem que passar mesmo para Kelvin. Então veja, a temperatura de 727 graus Celsius. Aí eu somo a constante 273 e tenho 1000 Kelvin. Só falta achar o ΔN. Ah, mas o ΔN é muito fácil. Nós temos a equação nitrogênio mais 3 de hidrogênio, dando 2 de amônia. Então, repare, no segundo membro, eu tenho 2 mols de amônia. Então, segundo membro, 2. Primeiro membro, nitrogênio mais hidrogênio, 1 mais 3. 2 menos 1 mais 3, 2 menos 4. Ah, então o ΔN é menos 2. Agora é só fazer a conta. Alguém faz para mim? Professor! Ok, Gotinha, claro que eu faço a conta para você. Repara lá. Primeiro que tudo, vamos resolver aquele 0,082 vezes 1000, elevado a menos 2. Dá 82. Então, embaixo eu vou ter 82 elevado a menos 2. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir 2,4 vezes 10 a menos 3 por 82 ao quadrado. O resultado, bem, o resultado tem que fazer a conta mesmo. E o resultado é 3,57 vezes 10 a menos 7, atmosfera elevado a menos 2. Você deve estar perguntando de onde que saiu esse atmosfera elevado a menos 2. Muito fácil, olha só. Nós tínhamos o Kc, que era mol por litro elevado a menos 2. Ou seja, unidade de concentração elevado a menos 2. Mas agora não é mais Kc, agora é Kp. Se é Kp, de que eu preciso? Unidade de pressão. No R, a unidade de pressão foi atmosfera. E ela vem igualzinha como era no Kc. Não estava elevado a menos 2? Continua. Então, a unidade desse Kp é atmosfera elevado a menos 2. Bem, vamos então agora à parte mais importante de toda a nossa aula, o deslocamento do equilíbrio, que é gerido pelo princípio de Le Chatelier. Vamos a ele? Se uma força externa atua sobre um sistema em equilíbrio, este se deslocará no sentido de minimizar a ação desta força. Todo mundo decora isso dizendo: o sistema é contra. Todo mundo e eu também. É, Gotinha, todo mundo guarda assim mesmo. Todo mundo guarda dizendo que o sistema é contra. O sistema é contra o quê? É contra a ação que eu fizer nele. Por exemplo, deixa eu dar ideias simples. Se eu aumento a pressão, o sistema vai tentar, de alguma maneira, diminuir a pressão. Se eu esquento, ou seja, se eu aumento a temperatura, de alguma forma o sistema vai tentar baixar a temperatura.
Mais um exemplo, se eu coloco um reagente a mais, o sistema vai tentar gastar esse reagente. Se eu retiro um componente do equilíbrio, o sistema vai tentar repor, sempre contra o que eu fiz. É alguma coisa como se fosse em física, lei da ação e reação. Se há uma força de ação, vem de lá uma reação a essa força. Por isso, de uma certa maneira, é que todo mundo chama o princípio de Le Chatelier de a lei de Newton da física. Ela é muito importante e nós temos que ver diversos aspectos dela. Continuando, então, vamos aos principais fatores responsáveis pelo deslocamento de equilíbrio. O primeiro deles é a concentração ou a pressão parcial de um componente do equilíbrio. Veja, a decisão se vai ser concentração ou pressão parcial está ligada a dois fatores. Primeiro, os dados do problema. Segundo, o estado físico do componente. Se for um gás, pode ser tanto uma quanto outra. Agora, se for um componente em solução, só pode ser concentração. Note então o esquema. A mais B ficam como se fosse o primeiro membro. C mais D ficam como se fosse o segundo membro. Sentido 1, então, chamaremos de sentido de ida. O sentido 2 chamaremos de sentido de volta. Então, repare, a adição de A ou B favorece a reação 1, favorece o sentido de ida. O equilíbrio é deslocado para a direita. Já a adição de C ou D favorece a reação 2, que na verdade é o sentido de volta. Logo, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Agora, retiradas. A retirada de A ou B favorece a reação 2. Por quê? Porque o sistema vai tentar repor esse A, repor esse B, voltando consequentemente o sentido. Ou seja, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Agora, a retirada de C ou D favorece a reação 1. Veja, eu retirei C, retirei D, o sistema vai repor C ou D. Logo, o equilíbrio é deslocado para a direita. Resumindo então, pessoal, vamos repassar tudo o que falamos no esquema. Olha só, eu adiciono A. O que o sistema vai fazer se eu adicionei A? Gastar esse A. Para gastar A, sentido 1. Da mesma forma, se eu adicionar B. Agora, eu adicionei C. O que o sistema precisa? Gastar C. Para gastar C, sentido 2, sentido de volta. Da mesma forma, se eu adicionar D, vamos gastar D. Então, vamos para lá, sentido de volta. Bem, as retiradas são um pouco mais complicadas. Eu tenho a certeza que sempre é possível adicionar. Retirar nem sempre é possível. Imagine uma situação boba. Eu tenho café com leite e quero tirar só o leite. Que dificuldade! Mas, supondo que é possível retirar um único componente, observe, se eu retirar A ou B, o sistema vai repor A e B, vai fazer A e B, então repõe sentido 2. Se eu retiro C ou retiro D, o sistema tem que repor C e D, consequentemente, para repor sentido 1. Não é difícil, é só estar atento e ver o que aconteceu e a consequência. Se foi colocado, tem que ser gasto. Se foi retirado, tem que ser reposto. Vejamos então a influência da pressão total sobre o sistema. Repara, esse é um ponto crucial que você vai ter que entender muito bem. Se eu aumento a pressão total, o sistema vai tentar reduzir a pressão total. Como é que é possível reduzir pressão total? Só de uma maneira, reduzindo o número de mols de gás do sistema. É a única maneira, é baixar o ΔN, baixar o número de mols de gás. Ao contrário, se eu diminuo a pressão, o sistema vai tentar aumentar a pressão. Como? Aumentando o número de mols de gás do sistema. Veja comigo neste sistema em equilíbrio. Nitrogênio mais hidrogênio fornecendo amônia. Repare o primeiro membro. 1 mol de gás, 3 mols de gás, total de 4 mols de gás. No segundo membro, 2 mols de gás. Então veja, o sentido 1 provoca uma diminuição do número de mols de gás, de 4 para 2. Voltando à equação, repare,
eu aqui tenho 2 mols, aqui eu tenho 4 mols. Se eu estou indo no sentido 2, eu estou indo de 2 para 4, ou seja, o sentido 2 faz um aumento do número de mols, de 2 para 4. Perfeito? Logo, como vai funcionar a pressão total? Se eu aumento a pressão total, o sistema tenta diminuir a pressão total. Como? Tem que diminuir o número de mols. O número de mols tem que ir de 4 para 2. Isto aí favorece a reação 1, ou seja, o equilíbrio é deslocado para a direita. Ou seja, moral da história, se eu quero fazer muita amônia, eu tenho que trabalhar em alta pressão, porque a amônia é feita no sentido 1. Se eu tenho que fazer muita amônia, eu tenho que deslocar no sentido 1. Pressão alta. Para combater a pressão alta, o sistema diminui o número de mols. Consequentemente, faz amônia, que na verdade é o que eu quero fazer. Assim sendo, se eu sou o feliz possuidor de uma fábrica de amônia, eu tenho que dar a ordem para que a minha fábrica só trabalhe em pressão alta. Você está vendo a terrível relação que tem entre princípio de Le Chatelier e fabricação e, consequentemente, economia? Princípio de Le Chatelier move a indústria. Logo, a diminuição da pressão favorece a reação 2, porque se eu diminuo a pressão, o sistema vai compensar isso tentando aumentar a pressão, aumentando o número de mols, passando então de 2 para 4. Isto é o sentido 2, isto é a reação de volta. Então, repare, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Entendido isso, vamos ver agora o principal fator de deslocamento de equilíbrio, que é a temperatura. Repare, se eu estou falando em temperatura, eu tenho que falar em 2 coisas. Eu tenho que falar em reações exotérmicas e tenho que falar em reações endotérmicas. Exo é para fora. Uma reação que libera calor para fora, libera calor, vai esquentar o meio ambiente. Ao contrário, uma reação endotérmica absorve calor, retira calor ao meio ambiente, logo vai esfriar o meio ambiente. Então veja, se eu tenho uma reação exotérmica, ela faz a temperatura aumentar. Se eu tenho uma reação endotérmica, ela faz a temperatura diminuir. Mas veja, eu tenho que conjugar isso com o fato de que o sistema é contra. Se o sistema é contra, observe como é que eu vou raciocinar. Se eu aumentei a temperatura, o sistema vai reagir. Vai reagir como? Tentando baixar a temperatura, ou seja, usando o calor que eu forneci para fazer uma reação endotérmica. Sempre, então, o aumento de temperatura favorece a reação endotérmica. E o contrário é verdade? Claro que o contrário é verdade. Observe, se eu diminuo a temperatura, eu diminuí, o sistema é contra, vai tentar esquentar, vai tentar aumentar a temperatura. Logo, a diminuição de temperatura favorece a reação exotérmica. É esse jogo que nós temos que ver quando analisarmos uma reação. Claro que temos que ter, então, o ΔH, para sabermos se a reação é endotérmica ou exotérmica. Me acompanhe neste exemplo da amônia. Nitrogênio mais hidrogênio fazendo amônia, nos 2 sentidos, 1 e 2, o ΔH se refere sempre ao sentido de ida, ou seja, o sentido 1, o sentido de ida, o sentido de escrita natural é que está dado aqui. Se o ΔH é negativo, quer dizer que a reação é exotérmica. Insistindo, que reação é exotérmica? A ida, ou seja, nitrogênio e hidrogênio se transformarem em amônia, isso é exotérmica. Vamos guardar assim? Fazer amônia é exotérmico. Logo, o sentido 1, reação exotérmica. Consequentemente, sentido 2, reação endotérmica. Perfeito? E agora vamos analisar o aumento da temperatura. O aumento da temperatura favorece que reação? Vamos ver se você entendeu. Se eu aumento a temperatura, eu estou favorecendo a reação que vai fazer a temperatura baixar. E qual é a reação que faz a temperatura baixar? Claro, você lembra, é a reação endotérmica. Então, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. E quem é a reação endotérmica? A volta.
Observe aqui, o aumento da temperatura é favorável à reação 2, ou seja, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Evidentemente, então, se eu fizer a diminuição da temperatura, será favorável à reação 1. O equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Está perfeito? Você entendeu esse jogo de o que eu faço, o que o sistema faz? Isso é essencial à resolução de qualquer exercício. Botei essa dica aqui para você não cair em pegadinha nenhuma. Olhe lá. A adição de um catalisador não desloca o ponto de equilíbrio de uma reação reversível. Aqua ataca outra vez. Claro que não desloca. Um catalisador faz o equilíbrio ser atingido mais rapidamente. Se o equilíbrio já foi atingido, o que o catalisador afetaria? Eu sou muito esperta. Está na hora de fazer exercício. E eu vou te convidar a me ajudar direto nesse exercício inicial. O primeiro exercício, então, é Kc para a reação A gasoso mais B sólido, dando C gasoso mais D gasoso, a 127 graus Celsius, é igual a 49 mol por litro. Qual o valor de Kp nestas condições? Vamos lá? A fórmula é Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN, que eu espero que a gente já saiba de cor. Kc foi dado, é 49 mol por litro, ok? O R, todo mundo já sabe de cor, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. T, temperatura. Bem, nos deram a temperatura Celsius, 127 mais 273, 400 Kelvin. Bem, e agora vamos com maior cuidado calcular o ΔN. ΔN desse exercício é quase uma pegadinha. Repare, no segundo membro eu tenho 2 mols de gás. C gasoso mais D gasoso, 1 mol mais 1 mol, 2 mols. Mas, no primeiro membro, somente A é gasoso, B é sólido. Então, B não conta como gás. 1 mol apenas, 2 menos 1, 1. É imenso número de pessoas que nesse exercício coloca ΔN igual a 0. Se isso aí fosse um exercício de múltipla escolha, eu garanto a você que a letra A seria Kc igual a Kp, ou seja, colocava como resposta 49, tirando a unidade, não colocando unidade de pressão, porque a maioria das pessoas faria ΔN igual a 0. 2 menos 2, RT elevado a 0, RT elevado a 0 igual a 1, Kc igual a Kp. Mas você não vai cair nessa pegadinha. Quando você for calcular ΔN, dará a maior atenção ao estado físico de todos os componentes do equilíbrio. Vamos lá de novo? ΔN, então, é 2, 1 mais 1, 2, menos 1, somente o A que é gasoso. B sólido não entra. Logo, 2 menos 1, 1. Podemos, então, aplicar a fórmula agora. Veja só, 49 é o valor de Kc. 0,082 vezes 400 elevado a 1. Se o expoente é 1, conta normal. 49 vezes 0,082 vezes 400. Kp, então, dá 1607,2. De novo, atmosfera. De onde saiu esse atmosfera? Lembra, qual era a unidade de Kc? Mol por litro. Qual é o expoente de mol por litro? Ué, 1, que é o valor de ΔN. Logo agora que eu passei para Kp, eu preciso de uma unidade de pressão. A do R foi a atmosfera. E o expoente, 1, ou seja, não escrevemos nem num caso, nem no outro. Se o Kc era 49 mol por litro, o Kp é 1607,2 atmosferas. Fica absolutamente correto dessa maneira. E vamos a mais um exercício? Diga para que lado se desloca o equilíbrio do sistema se houver a duplicação do volume total do reator. Opa! Duplicação do volume total. Quer dizer que o volume dobrou. Se o volume dobrou, o que está acontecendo na verdade? A pressão está caindo. Se o volume dobra, a pressão deveria se reduzir à metade. Mas, você lembra, o sistema é contra. Se o sistema é contra, ele vai tentar influenciar o ΔN. Se eu estou aumentando
o volume, eu estou diminuindo a pressão. O que o sistema vai fazer? Tentar aumentar o número de mols. Confere comigo. H2 mais Cl2, dando 2 de HCl. Tudo é gás. Gás, gás, gás. Quanto é que vale ΔN nesse caso, pessoal? 2, 1 mais 1, não há nenhum sólido à vista, não há nenhum sólido à vista. 2 menos 2. ΔN é 0. Se ΔN é 0, o pobre do sistema não tem do que ser contra. Nenhum lado faz aumentar o número de mols ou diminuir. Logo, a reação não tem influência de pressão, não sofre nada com a pressão. E o equilíbrio não se desloca para lado nenhum. O que é, de uma certa maneira, um complicador para a resposta. Porque se perguntam para que lado se desloca, a pessoa quer dizer alguma coisa. Vai para lá, vem para cá. A pessoa não gostaria de falar que não vai para lado nenhum. E essa é a resposta correta. E o examinador sabe disso e tenta te pegar com esses detalhes. Vamos à reação de baixo. 2 de CO gasoso mais CO2 gasoso, dando 2 de CO2 gasoso. 2 com mais 1, 3. Aqui só temos 2. 2 mols, 3 mols. O ΔN desse sistema é menos 1. Espera aí. O que o examinador pediu para a gente considerar? Duplicação do volume, consequentemente, redução da pressão. Se a pressão vai ser reduzida, o sistema é contra. O sistema tenta aumentar a pressão. Para aumentar a pressão, tem que aumentar o número de mols. Voltando na reação, aqui temos 2 mols, aqui temos 3 mols. Para aumentar o número de mols, passar de 2 para 3. O equilíbrio se desloca nesse sentido. O equilíbrio é deslocado no sentido da volta. O equilíbrio é deslocado à esquerda. Ok? Mais uma reação. Nessa reação, então, PCl5, pentacloreto de fósforo, se transforma em PCl3, tricloreto de fósforo, e Cl2. O que está acontecendo? 1 mol está se transformando em 2 mols. Nós duplicamos o volume, reduzimos a pressão à metade. Consequentemente, o sistema vai tentar aumentar a pressão, aumentando o número de mols. Ou seja, passando o número de mols de 1 para 2. Passar de 1 para 2 é reagir à direita. Ou seja, o equilíbrio é deslocado no sentido da ida. Bem, para fechar essa aula com chave de ouro, vamos analisar uma situação de equilíbrio que ninguém esperaria ver em uma aula de química. O equilíbrio de gases dentro de uma garrafa de champanhe. Caramba, tem uma coisa que você não sabe. Você já viu todo mundo estourar champanhe. O que você não raciocinou é qual é a pressão que tem ali dentro. A pressão ali dentro é de 5 atmosferas. 5 atmosferas é equivalente a você estar 50 metros abaixo do nível do mar. Você já imaginou mergulhar 50 metros? Qual seria a pressão em cima de você? Esta é a pressão dentro de uma garrafa de champanhe. O que nós temos basicamente ali afetando o equilíbrio? CO2 e água. CO2 e água, o CO2 não simplesmente se dissolve na água, ele reage com a água, fazendo um equilíbrio entre H+, e HCO3-. Repare comigo no quadro. No primeiro membro, você tem 1 mol de gás, apenas o CO2 gasoso. A água é líquido. No segundo membro, você não tem nenhum mol de gás. Está tudo em solução aquosa. Então, você tem a passagem de 1 mol de gás para 0 mols de gás. Logo, se a pressão diminuir, o sistema tentará a qualquer custo aumentar a pressão. Como? Liberando o gás. Vem comigo, vamos ver o exemplo na prática. Os oficiais de Napoleão comemoravam as vitórias em batalha assim, abrindo a champanhe com um sabre. Você pega aqui, traz a garrafa de champanhe, ela tem um ressalto aqui. Você vai bater aqui para cortar o vidro. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Perceberam então como é que se abre uma garrafa de champanhe de maneira espetacular? Repare, você tem um corte de vidro
absolutamente limpo. Não há um ressalto. E não há a menor possibilidade de vidro ter entrado aqui dentro, porque a pressão jogou a rolha longe, impediria completamente a entrada de vidro para dentro do líquido. Sabe de que mais? Tchim-tchim. Bem, neste caso de hoje, a minha dica de estudo para você é uma só. Resolver a maior quantidade de exercícios que você puder, pois tenha certeza, esse esforço é recompensado pelo número de questões que aparecem em prova envolvendo o princípio de Le Chatelier. Isto é absolutamente fundamental para você continuar o seu estudo de química. Toda a indústria está apoiada no princípio de Le Chatelier. Bom serviço para você e muitos exercícios. Na aula de hoje estudamos o equilíbrio químico 2. Que foi basicamente estudar a constante Kp e estudar a fundo o princípio de Le Chatelier. Vimos os principais fatores responsáveis pelo deslocamento do equilíbrio, que são a variação da concentração de algum componente, a variação da pressão total sobre o sistema e a variação da temperatura. Vimos ainda que um catalisador não afeta o ponto de equilíbrio de um sistema. Bons estudos! Trabalhar com o princípio de Le Chatelier, para mim, é uma das coisas mais prazerosas, porque eu relembro a minha origem na indústria. E na indústria, você sabe, sem princípio de Le Chatelier, não se faz nada. Precisamos transmitir isso para o nosso aluno, fazer com que ele tenha o gosto em analisar os sistemas que nós gostamos de analisar. Então, que essa champanhe que nós estouramos hoje seja um brinde ao bom trabalho de todos nós.